Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora você estará ouvindo esse ensinamento de hoje. Ontem nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre os... Quem lembra? Anteontem nós falamos sobre os... Segunda-feira nós falamos sobre as obras da carne. Não é o Espírito que fala, é a carne que falava. Ontem nós falamos sobre os frutos do Espírito. Pronto. Os frutos do Espírito. Hoje nós iremos falar sobre profetas. Quem era profeta e quem não era profeta. Então peçamos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, se nós formos citar todos os textos falando sobre profetas, nós vamos encontrar muitos. 1 Samuel 10:5, 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 10:11, 1 Samuel 10:12, 1 Samuel 19:20, 1 Samuel 19:24, 1 Samuel 28:6, 1 Samuel 28:15 e 2 Reis. Eu vou só citar isso aqui, não precisa vocês lerem, mas eu quero aqui marcar com vocês, para nós lermos o texto de hoje, que eu quero partilhar um pouquinho com vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. 1 Reis 18:4. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abiadias tornou sem profeta e escondeu em 2 cavernas, 50 numa, 50 noutra, e lhes tinha providenciado o comer e beber. Lá no capítulo 18, versículo 13. Porventura não foi dito ao meu Senhor que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles na caverna. 18:19. 1 Reis 18:19. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto a mim de todo Israel, com 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que come a mesa de Jezabel. 18:20. 1 Reis 18:20. Mandou Acabe avisar todos os israelitas, reuniu os profetas no Monte Carmelo. 18:22. Elias continuou: eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. 18:25. Então disse Elias: os profetas de Baal escolhi. Vós primeiro, novilho, preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, e não ponha fogo. Eu quero parar nessa parte aqui, porque o que nós falamos foi sobre profetas. Profetas que a gente falou ontem sobre as obras do Espírito. Vocês lembram isso? Então, vamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 25. 1 Reis 18, 25. Porque nós estamos aqui falando sobre profetas de Deus e profetas que não são de Deus. São profetas de Baal. E hoje tem muitos profetas de Baal aí também, que estão vivendo no nosso meio, que a gente acha que é Deus que está falando. Foi Deus que mandou o recado. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Olhe, 1 Reis 18, 25. Eu quero ler essa parte para nós distinguir quem estava com o Espírito Santo e quem não estava com o Espírito Santo. Vamos lá? 1 Reis 18, 25.
Mas no capítulo 18, versículo 25, diz assim: Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Então Elias aproximou-se de todo o povo e disse: Até quando andarei mancando de um lado para o outro? Se o Senhor é verdadeiro Deus, seguiu, mas se é Baal, seguia Baal. O povo não respondeu uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor, que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Ponto. Paremos aqui um pouquinho. Por que Elias está falando isso? Porque Jezabel, a esposa de Acabe, essa mulher, ela era um cão em forma de gente. Só para vocês, depois, para ficar curioso, você pode pegar do capítulo 17, capítulo 15 por aí, vai encontrar que o rei Acabe estava triste um dia. E ela disse: O que foi que aconteceu? O marido ele fala para ela assim: fulano de tal, eu fui comprar uma vinha de fulano de tal, mas ele não vendia não. Ela disse: deixa comigo. Então, resumindo a história, ela mandou matar o cara, para o marido ficar com a vinha. E se você for ler a história, ela começou a perseguir o profeta Elias. Então vamos para onde nós estamos aqui. Eu sou o único dos profetas do Senhor. 1 Reis 18, 22, parte B. Que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Quem nos der 2 novilhos, eles escolheram um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloque sobre a lenha, sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei também outro novilho, e colocarei a lenha. Tampouco lhes porei fogo. Em seguida invocará o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Gente, veja só, está aqui o Deus, né? Aquele Deus que não é verdadeiro. Então eram os profetas falsos, não tinha o Espírito Santo. Elias era o homem cheio do Espírito Santo. E fala assim: vocês invocam o vosso Deus, e eu vou invocar o nome do Senhor. O Deus que ouvi, enviando o fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu, dizendo: Ótima proposta. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolheu um novilho, começai, pois sois mais numerosos, e invocai o nome do Senhor vosso Deus. Não, invocai o nome do vosso Deus, né? Senhor não, desculpe. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acenda o fogo. Eles responderam, eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e invocaram o nome do Senhor. Invocaram o nome, Erisvaldo, lê direito. Invocaram o nome de Baal. Baal quem era? Baal era um deus pagão. Tipo, se você colocar na internet, você vai ver. Baal ele era um deus pagão, parecia um cachorro. Muito no Egito, tinha muito no Egito, daquelas figuras do Egito. Então ali já vinha mais para Baal, para os deuses pagãos. Né? Não é Deus. E eles tomaram o novilho que lhe foi dado e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não ouvia voz alguma, e ninguém lhe respondia. E eles dançavam ao redor do altar que tinha levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto. Pode ser que, sendo Deus, pode estar ocupado, ou porventura ausentou-se, ou está viajando, ou talvez esteja dormindo, e seja preciso acordá-lo. Então eles gritavam ainda mais forte, retalhavam segundo o seu costume, com espada e lança, até o sangue escorrer. Passando o meio-dia, entraram em transe. Esse transe aqui também não é de Deus, viu, gente? Não é de Deus. De tanto invocar o espírito maligno, o espírito maligno veio sobre eles. Então ele estava em transe ali. Não era trânsito não, viu? Era como que possuído pelaquela entidade. Aí ele diz assim: passando o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se houve nenhuma resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo. Olha, foi que Elias disse: escuta aí. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele fez um altar
do Senhor, que tinha sido demolido, tomou 12 pedras segundo o número das tribos do povo de Israel, dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar em nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego, para que semeie uns 20 litros de galões. Espelhou-se a lenha, empenhou-lhe a lenha, esquartejou o novilho, colocou-a sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água, derramai sobre os holocaustos, sobre a lenha. Depois disse ainda outra vez, e eles assim o fizeram. E uma terceira vez, e assim o fizeram. E ainda uma terceira vez, e assim fizeram. Pela terceira vez, a água escorreu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Na hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que por ordem tua fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que tu converte o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira secou, até a água estava no rego. Vendo isso, todo o povo ficou prostrado, com o rosto em terra, e exclamou: o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Aí Elias diz: pegue todos eles e mate. Depois você lê o resto do texto, que é muito grande. Mas, queridos, você vê aqui, nesse texto, onde nós estamos lendo, onde a palavra do Senhor nos garante. A palavra do Senhor nos garante nesse texto, meus irmãos, que Elias era o profeta cheio do Espírito. Os profetas de Baal, eles não tinham Espírito. Então, é preciso também nós, como cristãos, saber qual é a pessoa, quando a pessoa está sendo conduzida pelo Espírito de Deus e quando a pessoa está sendo conduzida pelo Espírito da carne ou o Espírito maligno. Porque a palavra de Deus diz que tem situações que o demônio vai tentar pegar a verdade de Deus transformada na mentira e vai pegar a mentira e transformar em uma verdade. Então nós temos que ter muito cuidado, porque existem muitos profetas por aí que ficam falando: Deus me mostrou, e não se cumpre nada daquilo que Deus mostrou. Então a gente tem que ter cuidado, né? Deus me falou isso, eu preciso ter cuidado. Deus mandou dar esse recado, eu preciso ter esse cuidado. Porque se você tem que ver, o profeta ele falou, beleza, falou, pronto. Então, vamos esperar se cumprir. Porque se não se cumprir, não foi Deus quem falou, não, foi ele quem falou. E aí o que o profeta Elias diz? Nós estamos em 1 Reis, que eu estou escrevendo aqui no meu caderno, 1 Reis, capítulo 18. Eu vou botar 18, que fica mais fácil para mim entender. 18. Elias, o profeta. Elias, o profeta. Cheio de Deus. Ou do Espírito, né? Cheio do Espírito. Espírito Santo de Deus. Pronto. Amados, é preciso nós termos cuidado. Eu e você. Nós precisamos ter cuidado, porque existem muitas pessoas por aí se intitulando profetas. Eu sou a profeta, sou apóstolo, sou não sei o quê. E é preciso a gente ter cuidado, gente. Precisamos ter cuidado com certos profetas que se dizem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus agiu através de Elias. Através dos profetas de Baal, não. Os profetas de Baal gritavam e Elias zombou deles.
Grita mais alto, ele está dormindo, menino. Ele está dormindo, está tirando um cochilo, está viajando, ou sei lá o quê. Mas aí Elias chegou no versículo... Deixa eu ver aqui, Jesus, onde é que foi? Pronto. Ouve-me, Senhor, versículo 37. Ouve-me, Senhor, para que este povo reconheça que Tu és o Senhor. És Deus, e que Tu, que converte os corações. Então caiu do fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, secou a água que estava no rego. Vendo isso, todo o povo rasgou-se, caiu por terra e disse assim: o Senhor é Deus mesmo. Estamos lascados, estamos servindo o Deus errado. Meu irmão, preste atenção, você está servindo aqui Deus. Eu e você. Mas, sinceridade, você está servindo a Deus mesmo? Esse Deus do que respondeu para Elias pelo fogo? Ou é um Deus que as pessoas dizem assim: olha, me dê tanto que eu resolvo a sua vida? Tem pessoas por aí, viu? Está dizendo assim: eu quero tanto e eu faço um trabalho. Não, isso é espírito satânico. Não tem nada de Deus aí no meio, viu? Que Deus possa nos dar o discernimento, para que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente, para que nós possamos ter discernimento. E peçamos o Espírito Santo, que nos leve para perto de Jesus. Senhor, hoje eu quero te agradecer. Lendo esse texto, eu vejo que o Senhor é o único Senhor, não tem outro. As pessoas se intitulam deuses, querem ser grande, mas são todos mortais. Mas Tu és o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por este dia de hoje. Muito obrigado por essa palavra. Amém. Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de Ti, transborda-me de Deus. Amém. Shalom, até amanhã. Deus abençoe.